Jesus vem nos mostrar nesse evangelho e falar a cada um de nós. O ministério pode dedilhar, por favor, ao nosso coração. Ele que traz aquela mulher de volta à vida. Eu não sei se vocês perceberam isso. Aquela mulher estava viva, mas estava morta. Vocês perceberam? E a diferença daquele outro fariseu, que achava que estava vivo, mas que também estava morto. A diferença ali dos dois é nenhuma. Os dois estavam mortos. A grande diferença é que aquela mulher reconheceu o que precisava, enquanto aquele outro empolado achava que estou recebendo na minha casa, estou fazendo a coisa certa, porque eu sou muito bom. Olha para mim como eu sou bom. Eu sou tão bom que ele veio até a minha casa jantar. Nosso Senhor foi até aquele lugar para encontrar aqueles corações. O problema não é nosso Senhor que não encontra, porque Ele encontra sempre. Ele é todo poderoso. A grande dificuldade, minha gente, é que muitas vezes nós achamos que não precisamos ser encontrados por Ele. E aí continuamos na nossa vida, continuamos seguindo do nosso jeito, vivendo da nossa forma, achamos que estamos corretos, fazendo do que queremos. E o que Jesus queria? Encontrar aquele coração que estava morto, ferido pelo pecado, mas que num ato profundo de humildade se coloca aos pés de Jesus e chora os seus pecados. E aí Jesus diz algo lindo: a quem muito é perdoado, muito demonstra amor. Pare e pensa. Talvez você até possa ter pensado assim: puxa vida, padre, mas eu nem tenho muito pecado. Então Jesus nem precisa me perdoar muito. Puxa vida, Ele levou sobre si as nossas culpas, Ele sofreu para que nós tivéssemos o perdão. O castigo que nos traz a paz pesou sobre Ele. Nós somos muito perdoados. A cruz de nosso Senhor é o grande pedido de perdão do Filho ao Pai por nós. É claro que depois os padres estão até atendendo confissão antes do cerco. É claro que nós pedimos perdão também no sacramento, é evidente. Mas não é só isso. Na cruz de nosso Senhor, ali Ele nos deu a possibilidade da salvação e da vida eterna. Nós somos muito perdoados. Não pensa você, não acha que, eu nem tenho, padre, tanto pecado. Eu nem tenho muita coisa para... Padre, eu nem me confesso porque eu não tenho pecado. Nosso Senhor deseja te encontrar. Nosso Senhor deseja encontrar o teu coração. Quantas vezes, como eu disse no ato penitencial, quantas vezes nós saímos da presença de Jesus, quantas vezes nós deixamos de rezar, quantas vezes nós esmorecemos porque nós pecamos. E ao invés de chorar os nossos pecados, nós ficamos nos justificando, como se Ele não soubesse. Quantas vezes, ao invés de nos colocarmos diante de Jesus, através da pessoa do sacerdote, e chorar as nossas faltas, nós ficamos, não, mas eu fiz isso. O padre estava atendendo confissão, gente, quantas vezes, padre, o povo senta para confessar, e ao invés de chorar os pecados, justifica. Eu não sou juiz. Nós não precisamos de justificativas. Nós somos ministros do perdão. Então deixa o padre dizer um trem para você. Quando você procurar o sacerdote para se confessar, não justifica. Não diz, olha padre, eu fiz isso por causa... Isso você vai contar na hora da direção espiritual.
Na hora da direção espiritual, claro, você precisa contar. Olha, padre, estou tendo dificuldade na minha casa. Olha, a gente está brigando. Olha, os meus filhos não me escutam. Às vezes eu perco a paciência com ele. Aí, na direção espiritual, você coloca. Mas na hora da confissão, chore os seus pecados. E chorar os pecados, por favor, você não precisa chorar de verdade. Mas é chegar diante do sacerdote e dizer: Padre, eu pequei. Eu pequei porque eu duvidei do amor de Deus por mim. Eu pequei, Padre. Eu pequei porque eu senti raiva. E não precisa dizer: eu senti raiva do meu marido, porque não interessa o que ele fez. O sentimento é seu, não é dele. Foi você quem sentiu. Quando a gente fica justificando o pecado, a gente ainda não entendeu que aquilo foi cometido por nós. E que a responsabilidade é nossa. Aquela mulher poderia muito bem ir aos pés de Jesus e falar assim: Senhor, eu não tive chance na vida. Eu fui abandonada. Eu precisei viver desse jeito. Ela era tida como pecadora. Aquela mulher estava morta. Ela estava morta. Ela era tida como pecadora pública. Ela vivia, mas ela estava morta. Ela poderia muito bem ali na presença de Jesus e falar: olha, Senhor, eu fui maltratada a minha vida toda. Olha, Jesus, eu fui abandonada pelo meu marido, eu fui violentada, eu fui abusada, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Mas ela, quando chegou diante de Jesus, ela só chorava os pecados, por um motivo. Por que ela chorava os pecados dela? Sabe por qual motivo? Porque ela amava o Senhor. E quando nós amamos, quando nós fazemos algo que vai de encontro a quem a gente ama, nós sofremos. Para e pensa. Quando você faz alguma coisa que você nem esquenta muito com a pessoa, passa despercebido. Mas quando você faz algo que você sabe que feriu quem você ama, você sofre. Por qual motivo? Porque você ama. Quando aquela mulher se coloca aos pés de Jesus e começa a chorar, ela está dizendo para Jesus sem dizer: eu amo o Senhor. Me perdoa pelas vezes em que eu te troquei. Me perdoa pelas vezes em que eu busquei o seu amor em outros amores. Me perdoa pelas vezes em que eu procurei a sua amizade em outras amizades. Me perdoa quando eu troquei a sua companhia por outras companhias. Veja se não são os nossos pecados também. Porque quando a gente escuta falar: olha, aquela mulher pecadora pública se jogou aos pés de Jesus e começou a chorar, a gente imagina que os pecados daquela mulher são maiores do que os nossos. Mas não são. Não são, não. E ela se coloca aos pés dele e diz: eu estou aqui, Jesus, porque eu amo o Senhor e queria te pedir perdão pelas vezes que eu te abandonei. Veja se você não já abandonou Jesus. Eu estou pensando aqui em mim, tá? Eu estou falando para vocês, mas eu estou pensando na minha vida. Veja se você não poderia pedir perdão a Jesus por isso agora. Jesus, eu quero te pedir perdão pelas vezes em que eu te troquei. Veja, se você não pode, graças a Deus, eu posso dizer isso sem sombra de dúvidas. Veja se você não pode dizer como aquela mulher: Jesus, me perdoa quando eu procurei felicidade em outras pessoas, em outras coisas que não o Senhor. Quantas vezes nós trocamos Jesus? E não é por coisa grande não, hein? Quantas vezes nós trocamos Jesus por coisa pequena? Quando eu falo aqui de trocar Jesus, parece que eu estou falando assim: eu troquei Jesus por uma coisa absurda. Às vezes não. Quantas vezes você foi dormir e não rezou, porque você ficou com a cara no celular até pegar no sono? Trocou Jesus por um telefone. Percebe? Nossa, padre, nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade. Quantas vezes você dormiu, eu dormi, porque ao invés de tirar aquele minutinho para estar com Jesus, a gente quis ver um vídeo, ouvir uma música, ficar de bate-papo com alguém no WhatsApp, como se não tivesse ficado o dia todo. Porque quem você conversa é a mesma pessoa. 1, 2, no máximo 3 ou talvez 4. Porque quando tem mais gente, entra no grupo.
É verdade. Quando você está falando com 2 ou 3 pessoas e o assunto é muito parecido, gente, vamos fazer um grupo nós aqui, e faz um grupo. Agora, quem você fica falando é a mesma pessoa. Aquela pessoa que você ficou falando até meia-noite, provavelmente foi a primeira que você olhou para ver quando você acordou. Você trocou, percebe? Eu estou falando de coisa pouca. E quantas vezes nós trocamos Jesus? Aquela mulher se prostrou aos pés dele, porque ali naquela hora, ela disse: Jesus, me perdoa pelas vezes em que eu te troquei. Eu falei do telefone, mas às vezes nós trocamos Jesus também, não é porque a gente quer. Às vezes a vida nos impõe. Quantas vezes diante de uma dor muito grande, você deixou Jesus? Essa pandemia aí, ó. Todo mundo de alguma forma foi tocado por essa pandemia. Todo mundo. Não tem ninguém, o mundo inteiro, ninguém. Todo mundo foi tocado, mesmo que seja assim, ó, vou ficar em casa porque eu não posso sair na rua. Pronto, já foi tocado de alguma forma. Todo mundo. Quantas pessoas nessa pandemia deixou Jesus? Quantas pessoas que antes da pandemia vinha para a missa com você, e hoje quando você chama para vir a pandemia, diz assim: não preciso porque eu vejo a missa pela internet. Trocou, abandonou o Senhor, mas continua indo para a academia, continua indo para o crossfit, continua indo para a natação, continua indo para as festas, para as sociais, continua indo para os quintos dos infernos. É verdade. Depois a gente resolve, eu vou falar e vocês brigam comigo lá na sacristia depois. Mas é verdade. A vida continua igualzinha, mas a igreja eu não preciso, porque eu vejo pela internet. Quando tiver com fome, bota no comercial do McDonald's para ver se a fome passa. É verdade. Sim. Entendeu? Quando tiver com sede, bota lá no YouTube uma garrafa d'água gelada, assim, ó, uma garrafa de refrigerante daquele vermelho, sabe qual é? Aquela vermelha que fica suada de geladas, que é uma delícia, aquele trem. Vou fazer propaganda não. Se quiser pagar as obras aqui do Padre Fábio, aí porque está logo aqui a fábrica aqui do lado, né? Se tiver alguém que trabalha lá, vem pagar as contas do Padre Fábio aqui. Tem muita obra para fazer ainda. Por isso que eu não vou fazer propaganda. Mas quando tiver com sede, bota uma imagem daquela lá no telão, para ver se vai passar a sede. Percebe que a gente vai trocando Jesus por coisa pouca. A gente vai trocando Jesus por coisa pequena. A gente vai trocando Jesus. A diferença daquele homem para aquela mulher não era uma e era toda. Primeiro que não tinha diferença, porque os dois tinham deixado Jesus. A segunda era tudo. Por qual motivo? Porque ela entendeu que ela tinha deixado Jesus, enquanto ele não. Ó que bonito. De quem era a casa? Ah, minha Nossa Senhora, estão dormindo, padre. Minha Nossa Senhora do Perpétuo. É porque o teclado está gostoso, lá no fundo. Aí dá uma sonolência. Acorda, desperta, tu que dormes. De quem que era a casa? Era do fariseu. Mas na casa dele, o Senhor visita o coração dela. Que coisa linda. A casa não era dela. Talvez eu nem sei onde aquela mulher morava. Talvez se morasse num cantinho, num buraco qualquer. A casa era dele. Mas o coração que foi visitado foi o dela. Jesus entrou na casa dele, mas ele não deixou Jesus entrar no coração. Enquanto ela não tinha nada. Tudo que ela tinha era aquele jarro de perfume. E era caríssimo. Talvez aquilo era tudo que ela tivesse. Todo o dinheiro dela talvez estivesse empregado naquele jarro de alabastro. E ela coloca à disposição de Jesus. Olha que bonito para a gente acabar aqui. Quando Jesus entra na nossa vida, nós colocamos tudo que temos. E eu não estou falando de, toma, leve todo o meu dinheiro. Até porque a gente não tem. Se tivesse, não morava na Taquara. Ah, é verdade, vou falar. Se tivesse dinheiro, não morava, padre. Morava coisa nenhuma. Estava morando aqui? Estava nada.
estava morando aí, ó, pelas Europa da vida, pelos Estados Unidos da vida. Se tivesse dinheiro, não morava aqui não, gente. Tem um pouquinho, trabalha, graças a Deus, tem um comércio, tem uma... não está passando necessidade, mas estou falando de dinheiro, aquele dinheirão que a gente não sabe nem contar, sabe como é que tanto de zero, não tem nada, mentira, se falar que tem, está mentindo, não é? Imagina, não, eu tenho muito dinheiro, onde é que você mora? Minha família é de Santa Cruz, pronto, assinou, né? Falou, não é coisa nenhuma, não é? Falou assim, onde é que mora sua mãe? Santa Cruz, não tem dinheiro, tem coisa nenhuma, mas coloca aquilo que tem de mais precioso, que é a própria vida, e a vida não tem preço. Quando a gente coloca tudo que a gente tem, que é a vida, o resto é detalhe. Pode parar para perceber. Quando você dá a sua vida para Jesus, e dar a vida para Jesus não é ser padre, ponto. Pode ser, mas quem aqui que vai ser padre? Tem uns 2 ou 3 coroinhas que eu já olhei aqui que vai ser, né? Mas, não, viu como eles me olharam? Você viu a cara de assustado dos miseráveis? Vocês viram assim, minha nossa, vocês estão vendo, né? Mas eles vão descobrir isso mais para frente, né? Mas dar a vida para Jesus é colocá-lo em primeiro lugar a todo tempo. Dar a vida para Jesus não é sair de casa para ir virar missionário na África ou em outro canto. Isso também é lindo e é maravilhoso, mas nem todo mundo tem esse chamado. Agora, dar a vida para Jesus é trazer Ele para perto, aqui do lado. Onde você for, Ele está contigo. Na sua casa, Jesus está do lado. A minha vida é sua, Jesus. No seu relacionamento com a sua família, Senhor, a minha família é tua. No seu trabalho, quando você for trabalhar amanhã, leva Jesus com você. Tenho certeza que seu dia de trabalho vai ser diferente. Pega Jesus e fala assim, Jesus, me acompanha. Porque na hora que você estiver lá, naquele grupinho, da rodinha, que só não fala de quem está ali. É verdade. Sabe aquela rodinha que só não fala de quem está ali. E o dia que você não está ali, tenha certeza que você é alvo daquela rodinha. É sim. Gente, quem faz fofoca com você, faz fofoca de você, deixa de ser besta. Claro que é, vocês estão se enganando. Quem faz fofoca com você, faz fofoca de você. Pode ter certeza disso. Mas na hora que você entrar naquele grupinho, você vai falar, eita que Jesus está comigo. Não, Jesus, vem cá, deixa eu pegar o Senhor, vamos aqui, deixa eu levar o Senhor para ver. É assim que funciona. Isso é dar a vida toda para Ele. Tem gente que está achando que, agora eu quero dar a minha vida toda para Jesus. Todo dia, ao meio-dia, tem gente aqui que reza comigo. Todo dia, ao meio-dia, eu estou rezando o terço da providência. Fico muito feliz, padre, por causa da paróquia, né? A mãe da divina providência. Eu sou muito feliz de estar rezando o terço da providência. Meio-dia. Hoje foi lindo. Vocês viram? Quem viu, quem acompanhou. Foi lindo. Teve uma hora lá que eu chamei. Tinha uma pequenininha fazendo 2 anos, vou contar só um caso, todos os casos foram bonitos hoje, mas eu vou contar um só. Tinha uma pequenininha fazendo 2 anos, aí eu chamei, aí a mãe estava trabalhando, falou assim, padre, chama meu esposo, que ele está aí rezando também. Aí eu chamei, só que na hora que eu chamei, vocês acreditam, o pai e as 3 filhas, uma fazendo 2, a outra com meses no carrinho, e a outra com 3 ou com 4, se tiver 5 é muito. Imagina onde é que eles estavam. Num parquinho. Nesses parquinhos de praça, gente. Esses parquinhos de praça que tem uns ferros assim, que sabe, que a criança empolera. É só para cair. Aí botaram aquilo ali para dar trabalho para as mães, sabe assim? Mas tá aquilo ali, é só para quebrar braço, para arrebentar perna, mas o anjo da guarda trabalha. Não é verdade? O anjo da guarda de criança trabalha com força. E aí o pai, oi padre, estamos aqui. E aí, não, calma aí, garra uma por aqui, e a outra, Padre Julinho, me vê subindo, e ela empoleirava lá em cima, e o anjo da guarda, louco, desesperado, tentando catar aquela, não é? E o pai falou, padre, reza aí que com a gente, que eu vou perder a esconda. Se isso não é dar a vida para Jesus, eu não sei o que é, que coisa linda, a mãe no trabalho, o pai com as 3 filhas num parquinho, não estava na igreja, vamos rezar agora, bota um canto gregoriano, nada disso, vivendo a vida normal. Qual é a vida normal de um pai e de uma mãe? É ir trabalhar, é ir levar a criança no parquinho, mas na hora do parquinho, o padre chamou,
Vamos rezar. E aí na hora que eu comecei, Mãe da Divina Providência, providenciai. Quem que puxou a reza? A pequenininha. E aí o pai dela fez assim, ó, virou o telefone para ela com a cabeça aqui no ombro do pai, recostando, porque ele é a segurança dela, ele é a proteção. Olha que coisa linda, olha quanto detalhe, olha quanta riqueza, gente, num gesto simples, ela aqui, ó, com a cabeça debruçada no ombro dele. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá. E ela rezou a dezena todinha, e depois, o que ela fez? Saiu num galope, Padre Julinho, olha aqui, e foi se empoleirar de novo. Sim, e qual o problema? Você vê que beleza, que vida todinha dada para Jesus. Na hora de rezar, eu rezo, e na hora de brincar, eu brinco. São Domingos Sábios, se não me engano, não foi? Que perguntaram para ele, se Jesus voltasse agora, o que você ia fazer? Ele falou, eu ia continuar brincando, porque agora é hora de brincar. Na hora de rezar eu rezo, na hora de brincar eu brinco. É isso que Jesus espera de você e de mim. Aquele homem abriu a casa, mas o coração estava trancado. Enquanto aquela mulher escancarou o coração e disse para Jesus, pode entrar. Tem aquela canção que eu vou pedir para o ministério cantar, que é mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Aquela mulher estava morta, e Jesus foi lá e trouxe ela de volta à vida. Talvez você tenha chegado nesse cerco de Jericó. Eu nem vou falar hoje não, porque hoje é quinta-feira. Você já está vindo ao longo da semana, recebendo bênção, recebendo graça, recebendo cura, recebendo unção. Mas talvez você tenha chegado aqui nesse cerco de Jericó, morto, com o coração ferido, com o coração machucado. Talvez a vida te impôs sepulcros, porque às vezes a vida nos impõe sepulcros, não porque a gente quer, mas o quanto é difícil sepultar quem se ama, o quanto é difícil passar pelo luto, pela dor da saudade, da enfermidade que você se sente impotente. Olha quantas feridas, de não poder dizer, eu te amo, de esperar o telefone tocar à noite, desde a hora que você acorda até às 18 horas, você fica numa angústia mortal, de querer ouvir, de querer ter notícia. Olha quantos sepulcros, olha quantas cruzes. Mas que beleza, que Jesus vem até nós, e nos ama, mais uma vez. E porque Ele nos ama, Ele nos encontra e nos traz a vida. Essa canção diz, mestre, eu preciso de um milagre. Vocês conhecem também. Transforma minha vida. Vamos cantar então, que eles vão saber. Cantem por favor, ministério. Fecha um bocadinho os seus olhos. Se coloca diante de Jesus e diz para Ele, mestre, nessa noite eu preciso de um milagre. O Senhor que entrou na história daquela mulher, o Senhor que a trouxe de volta à vida, ela que estava ferida pelo pecado, ela que estava machucada pela vida, mas o Senhor a amou, e o seu amor a colocou de volta de pé, Jesus. O seu amor curou aquele coração ferido. Nessa noite, nós também precisamos de um milagre. O Senhor conhece o nosso coração, ferido pelas histórias da vida. O Senhor conhece o nosso coração, ferido pelas marcas dos pecados. Por isso, Senhor, vem sobre nós e venha nos trazer vida, e vida em abundância. Venha nos amar, Jesus, nessa noite, como o Senhor sempre nos amou, mas que muitas vezes, por causa do pecado, nós não enxergávamos mais o seu amor. Mas nós queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, ser amado, amada pelo Senhor. Enquanto o ministério canta, cante junto, se você souber, e peça a Ele, Senhor, que o Senhor remova as pedras dos sepulcros que me sepultaram, Senhor, que me fizeram desistir, que me fizeram te abandonar. Mas hoje, Jesus, mais uma vez, como aquela mulher, eu quero me lançar aos seus pés, te amar e dar tudo que eu tenho de mais precioso, de mais valioso, que é a minha própria vida. Cantemos
pedindo ao Senhor essa graça. Mestre, eu preciso de um milagre. Diz para Ele: transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Diga para Ele: eu preciso tanto de um milagre. Se coloca de pé e canta isso. Remove a minha pedra. Diga para Ele: me chama pelo nome. Muda, Senhor, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Remove a minha pedra. Diga para Ele: remove a minha pedra. Isso, me chama pelo nome. Canta para Ele, canta você para Ele. Muda a minha história. Ressuscita, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Diga do início: mestre, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma, Senhor, minha vida, meu estado. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo, Jesus, faz tempo, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu, Senhor, a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Diga para Ele: mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Toma posse do que você está cantando. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Diga para Ele: tu és a própria vida. Canta, vai. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Diz: remove a minha pedra.
você remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda, Senhor, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Esse é o desejo, Jesus, do nosso coração, ressuscitar hoje nos sonhos, nas alegrias, na esperança. O desejo do nosso coração é ressuscitar, Jesus, na Tua presença. O nosso desejo de santidade, de permanecer diante do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às batalhas. Esse é o desejo, Jesus, do nosso coração. Ressuscitar hoje é o desejo. Peça isso a Jesus. Ressuscita, Senhor, os meus sonhos, a minha vida de oração. Talvez há muito tempo você não ore na sua casa. Talvez há muito tempo você não reze com a palavra. Talvez há muito tempo você não reze o terço. Peça ao Senhor Jesus, ressuscita hoje a minha fé, Senhor, a minha esperança, a minha caridade, para que eu possa, assim como aquela mulher, dar a vida toda, lançada e entregue aos Teus pés. Esse é o desejo, Jesus, do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.